Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu apresento sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia para quem me segue e seguindo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, é a transmissão oficial da palavra de Deus da Igreja Católica Apostólica Romana. Neste vídeo eu passo a liturgia referente à quarta-feira, 28 de maio de 2025, sexta semana da Páscoa do Senhor Jesus. No ano litúrgico C, quando se dá mais destaque ao Evangelho de São Lucas, a cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito temos a missa própria e o prefácio da Páscoa. Vamos à primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15 e do 22 ao do versículo 22 ao versículo 1 do capítulo 18. Naqueles dias, Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível e partiram. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se descobririam ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 148, versículos 1 ao 2, 11 ao 12ab, 12c ao 14a, 14bcd, e o refrão é este: da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Repitamos: da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento, louvai-o anjos seus todos, louvai-o legiões celestiais. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso.
A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Repitamos! Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Vamos aclamar o Santo Evangelho agora e depois proclamar. O Evangelho de hoje é o escrito pelo apóstolo o São João, o mais novo e que morreu com mais idade, cerca de 100 anos, escreveu o último Evangelho, o único assinótico, que não é semelhante aos outros. Vamos então ao Evangelho de São João, capítulo 16, versículos do 12 ao 15. Antes, vamos recepcionar a palavra de Deus cantando: Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Rogarei ao meu Pai, e Ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muita coisa a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ver o que diz a revista Deus Conosco sobre a palavra de Deus. O Espírito Santo vem para iluminar, guiar, inspirar e motivar a igreja a continuar sua missão, trazendo para o agora de nossa vida e de nossa história a verdade de Cristo. A palavra do Senhor mostra-nos a verdade divina e humana. O Espírito de Cristo ressuscitado dinamiza nossa vida de fé e nossa missão como batizados e como igreja. Abramos, pois, nossa vida à verdade divina. Deus revela-se gradualmente a nós. Isso em dois sentidos, porque se revela aos poucos e porque aos poucos é que vamos assimilando a sua mensagem. A fé e a compreensão da palavra divina são dons gratuitos que Deus nos dá na medida de sua vontade e de nossa abertura à sua oferta. Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine cada vez mais e aprofunde nossa compreensão de Jesus. Sua verdade nos faz felizes. Bonita reflexão. Vamos agora à do livro Palavra e Vida. João 16, versículos do 12 ao 15. A verdade que o Espírito vai manifestar não é a que se insere, melhor dizendo, nos livros e se acumula nas bibliotecas. Não é essa verdade. Se assim fosse, nossa verdade seria medida pelo número de livros de nossas estantes. Na verdade, ela afeta mais o coração do que as teorias. É a autêntica sabedoria de nossa vida que nos conduz entre os meandros para a felicidade que Deus nos quer proporcionar. Essa verdade não necessita de muitos livros nem de muitos discursos. Aprende-se no silêncio e existem poucos mestres que a ensinem, poucos que verdadeiramente a tenham aprendido na escola do Espírito. Agora vamos à interpretação do dia a dia com o Evangelho.
Apreensivos e tristes com a notícia da imediata partida de Jesus, os apóstolos não têm cabeça para assimilar a muitas coisas que Jesus ainda tem para lhes comunicar. Jesus, entretanto, lhes assegura que o Espírito da Verdade os irá esclarecendo conforme as circunstâncias e necessidades. O Espírito Paráclito vai dizer o que está para acontecer. O Espírito não apresentará coisas estranhas aos ensinamentos de Jesus, apenas transmitirá o que recebe de Jesus e do Pai. Todas as coisas que o Pai tem são minhas, disse Jesus. O Espírito Santo glorificará Jesus, isto é, demonstrará que tudo que Jesus ensinou e praticou são obras de Deus. E que ele, Jesus, superada a humilhação da cruz, está junto do Pai. O Espírito Santo continua o projeto de Jesus na vida da igreja e em nossa vida pessoal. Vamos aos santos do dia agora. São Germano de Paris é santo de 28 de maio. Ele foi bispo e faleceu em 576. Germano era abade do mosteiro beneditino de São Sinforiano em Autun, na França, quando foi chamado para a sede episcopal de Paris. Cuidou das almas com grande zelo apostólico. De acordo com o site Nossa Sagrada Família, São Germano de Paris ou São Germano de Auxerre é uma figura proeminente na história da Igreja Católica, reverenciado tanto por sua santidade quanto por sua contribuição pastoral e contribuição missionária. Nascido por volta do ano 378 na cidade de Auxerre, na Gália, foi educado numa família cristã e demonstrou desde cedo uma profunda devoção à fé cristã. Recebeu uma educação sólida e, após completar seus estudos, tornou-se um monge da abadia de Santo Agrícola, em Auxerre, onde mais tarde se tornaria abade. Sua reputação de santidade e sabedoria o levou a ser eleito bispo de Auxerre, cargo que ele exerceu com grande zelo apostólico. Como bispo, destacou-se por seu compromisso com a justiça social e defesa dos pobres. Era conhecido por sua generosidade para com os necessitados e coragem ao enfrentar as injustiças da época. Além disso, era um pregador eloquente e um pastor compassivo que dedicava tempo para ouvir e aconselhar aqueles que buscavam sua orientação espiritual. Uma das contribuições mais significativas de Germano foi seu papel na defesa da ortodoxia cristã contra as heresias que surgiram em sua época. Ele participou ativamente de concílios e sínodos eclesiásticos, onde defendia fervorosamente a fé católica contra as influências do arianismo e outras doutrinas heterodoxas. Além de seu trabalho em Auxerre, Germano desempenhou um papel crucial na evangelização e expansão da fé na Gália. Ele viajou extensivamente pela região, pregando o evangelho, fundando igrejas, mosteiros e fortalecendo a fé dos fiéis. Faleceu no dia 28 de julho de 448 em Ravenna, na Itália, onde participava de um concílio eclesiástico, e foi sepultado em Auxerre. Seu túmulo se tornou local de peregrinação e veneração. São Germano é lembrado como modelo de santidade e um pastor dedicado ao serviço de Deus e do próximo. Sua vida e seus ensinamentos continuam a inspirar os fiéis a viver uma vida de fé, caridade e compromisso com os valores do Evangelho. Ele é venerado como santo e celebrado em 28 de maio. Santo do dia 28 de maio, São Justo de Urgel, bispo. Faleceu no século VI, bispo de Urgel, Espanha, justo, e escreveu um comentário ao Cântico dos Cânticos, e tomou parte nos concílios hispânicos. Santo do dia 28 de maio é São Guilherme, monge, faleceu em 812, duque da corte de Carlos Magno, fundou o mosteiro de Gelone, na França, no qual se fez monge alguns anos depois. De acordo com o site Poc Terço, Guilherme de Gelone nasceu na França, no norte do país. Era filho do conde Thierry e de Aude, irmã de Pepino III. Era primo de Carlos Magno, que, tendo-o a seu serviço, nomeou conde de Tolosa e duque de Aquitânia em 790.
Foi fundador do mosteiro de Gelone, próximo de Aniane, em 5 de dezembro de 804. Amigo de São Bento de Aniane, tomou-o como diretor espiritual. Guerreiro, depois que Carlos Magno lhe aceitou a demissão, tomou o hábito monástico na festa de São Pedro e São Paulo no ano de 806. Monge, desejou viver apagadamente, sequioso de que todos se esquecessem do que fora no século, homem considerável e procurado. São Guilherme de Gelone assistia ao ofício como todos o faziam. Trabalhava na padaria do mosteiro e servia a comunidade como cozinheiro quando lhe tocava a vez. Mortificava-se com duros jejuns, flagelava-se continuamente e a maioria das noites passava em oração. Olha, um homem de oração. Ele ficava ajoelhado no oratório de São Miguel. Faleceu em 28 de maio de 812. Guilherme de Gelone foi imediatamente venerado como santo, ainda nos dias de hoje. A diocese de Montpellier lhe presta homenagem, celebrando-lhe a festa. Santa do dia 28 de maio, Santa Ubaldina Virgem. Faleceu em 1206, é filha de pais pobres. Ela entrou para a Ordem Hospitalar de São João de Jerusalém. Nela, durante 55 anos, dedicou-se infatigavelmente às obras de misericórdia. Bem-aventurado do dia 28 de maio, o beato Lanfranco de Cantuária, que foi bispo. Faleceu em 1089. Como abade beneditino de Caen, na França, iniciou uma eficiente reforma da disciplina monástica. Nomeado arcebispo de Cantuária, continuou essa obra na Inglaterra. Bem-aventurado do dia 28 de maio, o beato Herculano de Piegaro. Presbítero, faleceu em 1451. Presbítero é o mesmo que padre. Exímio pregador franciscano, sobressaiu-se pela austeridade de vida, pela constante abstinência e pelos milagres que operava, intercedendo junto a Deus. Morreu no convento de Castelnuovo de Garfagnana, melhor dizendo, em Lucca, na Itália. Castelnuovo de Garfagnana, na Itália, em Lucca. Bem-aventurada do dia 28 de maio, a beata Margarida Poli, mãe de família e mártir, faleceu em 1541. Foi condessa de Salisbury. Foi despojada de todos seus bens e decapitada aos 68 anos de idade, após sofrer vexações durante 2 anos no cárcere na Torre de Londres. Tudo isso aconteceu por opor-se ao divórcio do rei Henrique VIII. Bem-aventurada do dia 28 de maio é a beata Maria Bartolomea Bagnese, virgem. Faleceu em 1577. Foi terciária da Ordem da Penitência de São Domingos. Suportou mais de 40 anos de atrozes sofrimentos de uma grave enfermidade. Bem-aventurado do dia 28 de maio é o beato Ladislau Dembski, mártir. Faleceu em 1940. Foi morto no campo de concentração de Sachsenhausen, na Alemanha. Isso aconteceu após sofrer espantosos tormentos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde diariamente esclarece as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas devemos acatar, afinal de contas estamos lidando com Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. Agora eu clamo do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Quem for salvo terá corpo diferente do atual. Será um corpo glorificado, transfigurado, semelhante ao de Jesus quando ressuscitou e entrou no cenáculo sem precisar abrir portas. Desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús quando abençoava a refeição. Mudou a aparência para Madalena e também
para os discípulos de Emaús, ascendeu ao céu. Teremos esse corpo semelhante ao de Jesus. Para isso temos que ser batizados, nos arrepender dos nossos pecados para não morrer em pecado grave e também reconhecer que Jesus é Deus. Jesus não é apenas um sábio, é Deus no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho Jesus Cristo e Espírito Santo, nosso Paráclito. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.